Jucurutu, o Brasil e o mundo agora tem um novo conceito em informação e entretenimento. TV Seridó RN, credibilidade e confiança, tudo em um mesmo lugar. Venha conosco fazer parte de um time de sucesso. TV Seridó RN, magia e alegria. TV Seridó RN, todo mundo conectado. Uma nova opção, com muito humor e descontração, pra você ficar mais informado. Vem com a gente, TV Seridó RN, conectada com você. TV Seridó RN, vem pra cá. TV Seridó RN, vamos sorrir, vamos viver. De Jucurutu para o Brasil e o mundo. TV Seridó RN. Olá, boa noite. Mais uma quinta-feira, né, com o programa Consequência da Vida, né? E hoje eu quero apresentar que eu recebi o certificado dos melhores do ano de 2022 no programa da TV Seridó Consequência da Vida, né? E eu agradeço porque foi tão pouco tempo, né, que começou e já fui reconhecida com os conteúdos que eu apresento, né? Já está chegando o final do ano, às vezes a gente passa o convite, mas as pessoas não estão podendo. Mas acredito que tem muito conteúdo interessante para ser apresentado, que vai ajudar as pessoas, né, com os conhecimentos das consequências da vida, que na verdade consequência da vida são os problemas que a gente passa no dia a dia. E eu já contei vários exemplos e isso vai ajudando a pessoa a ter conhecimento, a superar, a ver como é que faz. E cada dia, né, eu vou procurando melhorar, né? E aqui eu já falei um pouco sobre as maldições, com as mães, falando sobre as mães, comportamento com os filhos, né? Relacionamento, né? Também que a consequência do pecado é a morte, né? A gente tem que procurar viver a santidade, fazer as coisas certas, porque procure na Bíblia e na missa, os padres falam direto. Consequência do pecado é a morte, que muitas vezes a morte morre cedo e muitas vezes você é um morto-vivo, né? Às vezes é um morto-vivo, muitas vezes é tanto sofrimento que, como se disse, é consequência do pecado, né? Então, a gente tem que procurar viver da melhor forma possível, para viver mais e melhor, né? E a cada dia a gente ter Deus em primeiro lugar, né? Quem é católico, fazer a confissão, ir à missa, ter o compromisso com Deus, orar todos os dias, orar pelos outros. Porque cada vez que você ora por alguém que está necessitando, Deus está fazendo algo pelo que você precisa. Você está orando pelo outro e Deus está te recompensando, né? E quantas vezes a pessoa ora por alguém que está num momento difícil e ela vem te agradecer. E, na verdade, ela tem de agradecer a Deus por ter direcionado aquela pessoa a te ajudar no momento difícil. Onde tem muita gente, né? Que muitas vezes você está com problema, vai conversar com alguém, ou mesmo você está sem problema, como já aconteceu comigo, deu e debater com outra pessoa, fulano está passando por isso, isso e isso. Aí a pessoa olha para mim e diz, mulher, eu não quero nem saber. Eu não quero saber do problema de ninguém. E a vida não é assim. A gente, muitas vezes, a pessoa precisa de uma palavra, um abraço, um carinho, e aquilo vai te dar uma força, né? Porque quantas pessoas hoje, no dia de hoje, passa por uma depressão e não consegue entender o porquê, às vezes. Muitas vezes procuram um psicólogo, né? E às vezes vai para um psicólogo, como eu já vi gente me dizer isso, que foi para um psicólogo
e a psicóloga só escutava o que ela falava e não disse nada, não ajudou em nada, ela não foi mais, né? E eu direcionei essa pessoa a procurar, como se diz, a orar e se fortalecer na oração para ela superar tudo isso. E ela hoje, graças a Deus, essa pessoa está bem, não são só uma, são várias, que sempre entram em contato comigo, me pede oração, me pede apoio. Inclusive, eu acordo todas as madrugadas do Espírito Santo, como diz, não tem como eu acordo. E quando eu acordo, eu me ajoelho e vou orar por aquelas pessoas que vêm na mente, que eu sei que é o Espírito Santo que está me pedindo orar por elas, né? E eu, como se diz, confio no Senhor, que essas pessoas vão ter a vitória. Eu digo, mulher, confie no Senhor, agora faça a tua parte. Ore também, tenha Deus em primeiro lugar, né? E eu já até falei aqui que muitas vezes uma mãe está grávida, a mãe que é uma menina, o pai que é um menino, né? E isso gera a criança nascer com a sexualidade constrangida. Eu vi isso no congresso, que tanto o menino que é homem quer ser mulher, isso é consequência do pai ou da mãe, da gravidez, que queria um e nasceu outro, né? Ou a mãe dessa forma. Então, inclusive quando chegam as mães grávidas na minha loja, eu pergunto, qual o sexo do seu bebê? Ela disse, mulher, é outra menina, mas eu queria um menino. Aí eu vou e faço até um momento oracional com elas, pedindo que elas peçam a Deus perdão por isso, que aquela criança seja bem-vinda com a sexualidade que Deus mandou, para não ter a sexualidade constrangida, né? E que Deus abençoe. Sempre eu faço isso com algumas mães que vão na minha loja, né? Como eu já tenho conhecimento que esse pensamento de querer um sexo e ser outro traz essa consequência, né? Da criança nascer com a sexualidade constrangida, eu geralmente oriento isso, né? E ontem aconteceu algo que eu nunca tinha visto. Duas adolescentes, menina com 11, 12 anos, mais ou menos, por isso aí, mas que tenha uma seja de 13 anos. Essas duas meninas num banco, namorando. E aquilo me deixou, como se diz, querendo que eu fosse até elas. E eu dei um tempo, passou uma hora, passou duas, e elas lá. Onde eu estava, elas lá nesse banco. Até que eu me direcionei a elas, aí disse, boa noite. Vocês são filha de quem? Um eu já conhecia, a outra eu não conheço. A mais rebelde, eu chamo assim, olhou para mim e disse, para que você quer saber? Disse, minha filha, eu estou só te perguntando, você é tão linda, vocês são tão lindas. Aí ela depois disse o nome, eu disse, não, mas eu não conheço. Ela disse, não sou de Jucurutu, estou aqui há pouco tempo. Aí eu disse, me diga uma coisa. O que vocês são uma da outra? Que eu podia ser prima, dizer alguma coisa. Ela disse, somos namorada. Aí eu disse, sua mãe sabe disso? Ela disse, por que você tem preconceito? Eu disse, não, eu estou apenas perguntando se sua mãe sabe. Ela disse, sabe daí? Aí eu disse, você sabia que é pecado? Ela disse, não. Eu disse, você já fizeram a primeira comunhão? Ela disse, já. Eu disse, olha, pelo conhecimento que eu tenho, eu já fui a um congresso, falou isso. E aí eu disse que geralmente quando a criança nascia com a sexualidade constrangida, era consequência da mãe querer um sexo e vir outro. Eu disse, olha, estou dizendo isso pelo conhecimento e o que pode acontecer. Aí eu disse, vocês estão certas do que você quer? Estão fazendo? Ela disse, estou. Eu estou muito certa do que eu quero. Eu não quero um homem na minha vida. Eu disse, mas se lá no futuro vocês se arrependerem, e daí? Lá
decido outra coisa, o que eu vou querer quando for de maior. Eu disse, olha, não é assim. Porque quando, isso a gente viu também lá no Congresso, quando um homem ou uma mulher, uma criança, um menino ou uma menina, na adolescência, né, que eu já falei isso, tem um contato de intimidade com o mesmo sexo, isso gera uma maldição que prejudica, né, você no futuro conseguir ter prazer, sentir-se realizada, né, com um homem, né? E contei o caso que foi dado lá no Congresso de uma mulher que quando ela era jovem, né, tinha tido um contato com uma amiga, né, e no futuro ela casou-se, teve filhos e não era feliz, não era realizada no casamento. E aqui não tem, mas nessas regiões mais avançadas, onde tem uma equipe da renovação carismática mais preparada, eles fazem um momento como se fosse psicólogos de Deus, que eles fazem um momento oracional que consegue, quando você tem um problema, que às vezes não sabe a causa daquilo, de onde começou, em oração, eles recebem a mensagem, a causa que causou aquilo, a raiz do problema, né? E eu como se diz, disse isso a elas, né? E essa menina que tinha se casado, em um momento oracional, lá em Natal, com a equipe da Renovação Carismática, que faz os momentos de cura e libertação, ela foi identificada que o problema dela de não conseguir ser feliz, sentir prazer com o marido, tinha sido devido a esse contato sexual, de intimidade, que teve na infância, né? E isso afeta a sua sexualidade. Por isso, muitos jovens, hoje a gente vê cada menino bonito, né? Que tem, como se diz, o jeito de quem é homossexual. E muitas vezes é isso. Pode ser a tendência do desejo da mãe, ou o primeiro contato sexual ter sido com outro menino ou menina com outra menina. E isso traz um constrangimento, traz uma maldição, traz com que você fique, como se diz, com essa maldição de conseguir ter sua sexualidade definida e ser feliz. Entendeu? Porque eu acredito o seguinte, que quando um homem ou uma mulher, numa certa idade, que já é de maior, e ele decide o que quer, a sexualidade, eu não tenho preconceito contra isso, quer dizer, eles já estão preparados, já sabem o que quer. Mas uma menina com 10, 12 anos, ou um menino, ele não sabe, na minha mentalidade. Eu posso até estar errada, mas pelo que eu vi no Congresso, eles não estão preparados para isso, eles não têm, como se diz, o domínio do que quer. E lá na frente ele pode se decepcionar, né? Onde foi relatado casos de pessoa que era homem, quis ser mulher, que fez cirurgia e depois se arrependeu, caiu em depressão, que não era aquilo que queria, né? Então, eu disse a elas, eu disse, olha, se no futuro vocês virem que não é isso que quer, vocês façam confissão, peça perdão a Deus pelo que vocês estão fazendo hoje, né? E peça ao Espírito Santo que cure e liberte, que vocês consigam ter uma sexualidade realmente definida como mulher, que vocês possam no futuro ser mãe. Aí ela disse, e daí? Empata da gente ser mãe? Não. Eu disse, como? Vocês pretendem viver uma com a outra no futuro e ser mãe? Ela disse, podemos fazer uma inseminação. Eu disse, mas você sabia também que a inseminação é pecado? É pecado. Pode não, traz consequência para a vida da pessoa quando a gente faz isso. Então,
uma era calada e a outra bem rebelde. Eu disse, mas tu é rebelde, hein? Ela disse, e daí? Você está com preconceito? Eu disse, não, eu não estou com preconceito. Eu estou levando a palavra de Deus diante do conhecimento que eu tenho. E quero te dizer que você pergunte, você ore a Deus, peça o teu anjo da guarda e o Espírito Santo que te fale qual é a definição da vontade de Deus na sua sexualidade. Que se você pedir isso ao Espírito Santo, ele vai te responder. E o que eu quero dizer às mães de tantos jovens, tanto menina como menino que está com os filhos nessa situação. Não despreze, acolha, mas converse e ore. Eu tenho certeza que se você, mãe, fizer um propósito com Deus de oração, jejum, joelho no chão, você vai ter sua filha ou seu filho com a sexualidade definida como ele nasceu. Eu tenho certeza, porque Deus pode tudo. E com oração a gente vence, lute, ore. Santa Mônica orou pela transformação do seu filho, 33 anos, mas ela conseguiu. E eu tenho experiência própria. Eu tenho certeza que se eu não fosse uma mãe de oração, minha família já tinha sido destruída. E graças a Deus, tá, como se diz, eu tenho uma família equilibrada, tudo, como se diz, nas mãos de Deus. Deus está segurando e conduzindo. Hoje eu tenho orgulho e por isso que eu levo a palavra de Deus todos os dias na minha vida. As pessoas que do nada aparecem com a situação, eu dou um direcionamento de ajuda, né, que só Deus pode nos ajudar. Que quantos momentos difíceis eu passei na minha vida e não tinha quem me desse uma palavra. Eu não tinha com quem direcionar. Muitas vezes eu não tinha dinheiro para pagar um psicólogo. E minha ajuda foi Deus. Foi jejum, joelho no chão e oração. E eu disse a Deus, Senhor, um dos congressos que eu fui, Senhor, os dons que o Senhor me der, eu acolho. Eu vou levar a tua palavra e fazer o que posso fazer para ajudar alguém. Né? E é isso que eu levo para meus filhos. Levo para um vizinho, um cliente, uma pessoa que trabalha para mim. Eu levo a palavra de Deus todos os dias e dou o direcionamento. Né? Então, outra coisa. Eu tive contato hoje com uma menina, pessoa muito simpática, mas do nada eu conheci essa pessoa e uma pessoa foi me pedir uma ajuda no banco e através dessa ajuda precisou de uma ligação. E eu fiz essa ligação e a pessoa, pela voz, eu senti que a pessoa não estava bem. E a mulher não me falou muita coisa, disse apenas que precisava fazer um depósito do dinheiro e não estava conseguindo. A pensão estava atrasada do filho dela com essa menina e ela estava precisando muito. E eu cheguei em casa, a voz daquela menina ficou na minha mente e Deus me falava, fale com ela. E eu falei com ela, contei que Deus estava me conduzindo a conversar com ela. E ela contou um pouco de mim, da situação que ela estava vivendo. E eu disse a ela, não se desespere, ore, confie no Senhor, que tudo isso vai passar. Ela hoje disse que já está melhor, né? E contando o que levou a ela entrar na depressão, as consequências do que estava acontecendo, que por causa de uma determinada coisa, né, atrapalhou também o relacionamento que ela estava convivendo com o segundo relacionamento, o pai do filho dela, e isso atrapalhou, né? A consequência de uma coisa que ela estava vivendo foi um conjunto de coisas com o pai,
com o ex que mandava muito mensagem no celular, e aquilo foi deixando ela perturbada, né? Depressiva. Mas eu conversei, sempre converso com ela, hoje eu conversei pessoalmente e disse: mulher, você não se desespere, não se desespere. Procure falar diretamente as coisas, né? A gente tem de falar a verdade, em poucas palavras, orar e confiar no Senhor, né? Que tudo isso vai passar, né? E o que eu quero dizer a vocês, diante de qualquer situação que você esteja passando, pode ser o marido com amante, né? Muitas vezes o marido não liga mais para a mulher, ela sofre. Tem outra amiga que sempre fala comigo, ela diz que sofre muito porque o marido não procura ela, que ela se sente carente, ansiedade, não dorme bem, está tomando remédio, por consequência disso que vive. E eu disse a ela: mulher, isso é um inimigo que está atacando sua vida. Começa a fazer diferente. Começa a amanhecer o dia orando, rezando o credo, assistindo o rosário que tem todos os dias do Instituto Rez, né? E também tem outros canais da Rede Vida. Comece a entregar os seus esposos para o Espírito Santo conduzir. Tenha compromisso de ir à missa aos domingos. E me diga depois, como vai ser sua semana? Aí ela falou comigo, disse: mulher, bem que você disse. Estou orando, fazendo as suas orientações. Graças a Deus, ele está tão bem. Tá? Eu disse: olha, justamente isso. Na hora que a gente para de orar, o demônio é uma brecha dele entrar. Então, fecha as brechas que o demônio está te atentando e tente viver melhor, para se viver mais e melhor. Sabemos que o pecado traz muita tribulação na nossa vida. Então, a gente às vezes vê gente com 100 e tantos anos, com 90 e tantos anos, né? Vida longa. É como se diz: o que você plantou na terra, a gente colhe o que planta, né? Então, vamos procurar plantar, semear sementes boas para colher bons frutos, né? Porque nada melhor do que a gente viver bem, com paz, com tranquilidade, com saúde. Se doença é consequência do pecado, vamos procurar no pecado, né? Procurar fazer. Às vezes tem gente, uma pequena menteirinha, você já está mentindo. Já é uma maldição para a sua vida. Então, vamos procurar ser diferente, seguir os mandamentos de Deus e viver melhor. Quer falar alguma coisa, Carlos? Eu acho que sobre tudo isso que você fala, a gente tem que se pegar muito com Deus, né? Porque às vezes nós se encontramos, às vezes assim, num mundo sob escuro, só nosso, né? Nós às vezes nós se perdemos dentro de nós se trancamos dentro de nós e de repente a gente não se encontra, né? A gente procura encontrar o nosso eu, mas de repente, em um determinado momento da sua vida, você se perde dentro de si, como se você tivesse trancado dentro de um quarto escuro, né? No submundo da sua mente. E se você não buscar Deus, não acreditar que Deus está ali do seu lado, para cada segundo da sua vida, cada momento que você se sentir só, que você se sentir perdido,
Se você não acreditar que Deus está do seu lado, nada vai valer a pena. Porque às vezes a gente procura em tantos lugares coisas e às vezes essas coisas estão tão perto de nós e nós não percebemos. E às vezes aquilo vai nos afligindo, né? E é muito triste quando você se sente perdido, como que você estivesse num barco à deriva, né? Você tem que acreditar que Deus está sempre ali para te amparar, para te proteger na hora que você se sentir só, na hora que você se sentir perdido. Às vezes esses jovens, esses adolescentes, eles ficam perdidos no seu inconsciente, no mundo dos seus pensamentos ali perdidos, sem saber, às vezes sem ter uma orientação. Às vezes a mãe nem sabe o que acontece com eles. Mas a mãe precisa estar atento, os pais precisam estar atentos, esses jovens adolescentes, que às vezes eles se encontram perdidos, eles se encontram só. Às vezes nem a mãe sabe realmente o que está acontecendo na cabeça deles, né? Uma das coisas que quando a mãe tem um filho que fica... Muitas vezes você observa seu filho, você vê ele triste, pede para conversar e ele não vem, né? O que você tem que fazer nessa hora? Então, o que é que você vai fazer? Você vai invocar o Espírito Santo a seu filho te revelar alguma coisa. Que tudo aquilo que ele esteja passando, que você pergunta e ele não responde, o Espírito Santo conduza ele a te revelar. Pode ter certeza que o Espírito Santo vai conduzir ele a falar com você. Eu digo porque isso já aconteceu comigo. Tanto, isso é em qualquer situação. Se você tem um filho que está trancado, sem querer conversar, invoca o Espírito Santo, aquele filho que você está vendo que ele não está bem, ele te revelar. Se você está num relacionamento e sente, muitas vezes você é namorado, tem um namorado, ou você tem uma namorada, e sente que seu namorado, por exemplo, está diferente, você não muitas vezes fica em pânico, fica preocupada, fica ansiosa, fica querendo saber o porquê. Em vez de você perguntar a ele o que está acontecendo, e muitas vezes vai gerar até uma briga, ou então vai dizer nada, você ore, invoca o Espírito Santo para aquela criatura te revelar o que está acontecendo. Pode ter certeza que se você for uma mulher de oração, imediatamente você vai ter essa revelação. Isso já aconteceu comigo. Não demorou. Como diz, eu jejuei numa sexta, no sábado eu tive a revelação. Se você tem alguém que está te escondendo alguma coisa, que está te mentindo, peça o Espírito Santo que te revele, que você vai ter a revelação. Entendeu? Então, quando a gente tem Deus em primeiro lugar na vida da gente, tudo que você vai fazer, você fale primeiro com Deus, peça sabedoria. Até um simples, às vezes a gente quer fazer, não sei nem o que é que eu faço hoje para o almoço. Peça ao Espírito Santo, me diga o que eu faço hoje para o almoço, me conduza, que ele vai no direcionamento de você fazer alguma coisa. Realmente você é bom nesse improviso. Realmente você é boa nesse improviso. Porque eu sempre estou pedindo ao Espírito Santo em tudo. Não me apavoro com nada. Um dia desse estava lá, contou uma consequência, um negócio que tinha acontecido. E ela, super ansiosa, ela disse, mulher, você é muito calma. Eu disse, mulher, a gente tem de manter a calma. Não adianta a gente se desesperar por nada. Se isso aqui quebrou, quebrou. Não adianta me desesperar porque isso aqui quebrou. Porque esse centro quebrou. Ter paciência, juntar os cacos, depois mandar fazer outro. Não foi porque quis, né? Então, a gente
É diferente de você ver aquela pessoa. Muitas vezes, um filho pode quebrar um negócio ou um marido. Mas diante mesmo essa situação, não adianta você ir brigar. Vai trazer mais consequência. É manter a calma. É pedir ao Espírito Santo que acalme esse filho, acalme esse marido, né? Pedir ao Espírito Santo sabedoria de como você lidar com aquela situação. Mas como é que é a maioria das mulheres? Para, seu lesado. A maioria das mulheres vai logo com Você deixou deboche, cair com no chão. muito, vai amaldiçoando muito mais. E o que acontece? Aquelas palavras pesadas que a mulher está dizendo para o marido, vai atingir seus filhos, seus netos, sua filha, sua vida. Porque toda palavra que você joga para o outro, ela vai para o outro. Mas ela também vem em dobro para você. Quantas pessoas, muitas vezes, rogam a praga para o outro? A praga vai, mas ela vem em dobro para você ou para alguém da sua família. Não adianta fazer esse tipo de coisa. Outra coisa, muita gente, quando está em situação de um relacionamento cheio de tribulação, às vezes tudo, muita coisa. Ela não sabe procurar orar. Ela sabe procurar o curador, quem corta baralho, quem joga um negócio, corta uma coisa e outra. Então, por que quando você vai no centro espírita, né? Muitas vezes o homem faz lá umas orações, fecha os olhos e começa a revelar algo de você. Muitas vezes algo que só você sabe. Por quê? Porque o demônio, tudo que você faz de errado, o demônio sabe. Então, na hora que você está ali, o demônio já transmite para ele algo que você fez, que aconteceu com você, que é para poder você acreditar. E cada vez que a gente vai... Eu já fui, viu? Eu já fui nesses cantos. Mas, como diz, já me confessei, já pedi perdão. E já me libertei dessas consequências, porque traz muita maldição. Muita maldição. A gente ir nesses cantos. Pode ter certeza. Inclusive, essa semana, uma pessoa que sempre conversa comigo, ela disse, Neta, eu tenho uma vizinha que tem uma amiga dela que está com depressão. E ela foi uma curador e o curador pediu R$ 1.500 para fazer uma cura que precisava nela. Eu digo, meu Jesus do céu. Gente, não gasta esse dinheiro. Vá orar, vá pedir ao Espírito Santo a cura, que tudo isso vai passar. Porque você, na hora que vai para o curador, ele faz uma melhorazinha, ele faz uma curinha. Aí vai dar uma amenizada, mas quando vem em dobro. A própria Bíblia fala isso. Então não adianta a gente procurar essas coisas. A gente tem que se apegar com Deus. Que Deus sim, Deus pode tudo. Né? Então, vamos procurar viver o certo. Vamos seguir os 10 mandamentos da lei de Deus. E ter certeza e confiar no Senhor que seus problemas vão ser resolvidos. Então, você não acredita em curador? Eu já fui. Em benzedeira? Deixa eu dizer, eu já fui. E primeira vez que eu fui, eu estava grávida de Bruno. E ele disse, você vai ter um menino. Aí eu acreditei que foi um menino, né? Mas depois, em relacionamento, em alguma coisa, eu tive de ir. E uma vez uma mulher me disse assim, que o meu não era aquele. O meu não era aquele. Foi o que ela me disse. Aquela pessoa... O seu o quê? Que meu futuro marido não era com quem eu estava no momento. Entendeu? Que eu perguntei
Eu perguntei, e essa pessoa que eu tô, você acha que dá certo comigo? Eu já tenho ainda um. Ele dá. Ele bebe, rapariga. Isso não tem nada não. Eu digo, meu Deus do céu. Eu digo, ai meu Deus, eu não quero isso pra mim não. E depois eu fui a outra, né? E a pessoa disse, era em Natal, no Centro Espírita, Bezerra de Menezes, e a pessoa disse que aquele não era o meu, só foi o que ela disse. Então eu me saí. Depois disso foi quando eu entrei na renovação, né? E graças a Deus eu tive conhecimento que eu estava no caminho errado. Não era aquilo. E o tempo só vem tribulação, só vem tribulação. Mas assim, só melhorei minha vida depois que eu fui fiel a Deus, depois que eu comecei em oração, ter um propósito com Deus. Aí foi que eu consegui, como se diz, superar tudo, encontrar você, me casar. E hoje eu estou, como diz, não estou no pecado nem no caminho errado. Procure fazer o certo. assim, eu não estou falando em pai de santo, mas tem muitas benzedeiras, né? Que elas faz assim faz uns xaropes, alguma coisa assim, de erva, algumas coisas desse tipo assim. Que a minha filha tinha um aninho mais ou menos, ela teve um problema, diz o médico que era eczema, né? Então a pele dela ficou toda ferida, a cabeça caía todos os cabelos, ficava aqui minando um líquido no cabelo. E a gente foi numa benzedeira, e ela colocou umas ervas lá, uns negócios. Eu sei que eu acho que ajudou. Sei. Segundo o que a gente viu, o que eu vi na renovação, inclusive eu disse que todos os meus filhos tinham história de quebranto, eu levava para uma mulher rezar. Eles disseram que isso não é correto. Não faça isso. Não faça isso. Porque se você for uma mãe que ore por seu filho, pro anjo da guarda dele, segundo é o que eles disseram. Como é que é? Se você é uma mãe que seu filho pequeno, você está rezando pro anjo da guarda dele, está fazendo o pneu sinal, mesmo que ele não entenda, mas se você for uma mãe de oração com seu filho desde que ele é pequeno, ele não vai precisar dessa benzedeira, não. Você orando, você vai, como diz, afastar o mal do seu filho. Bom, é o que eles passaram no Congresso. Porque existe muitas crenças, né? Mas cada um tem a sua crença, né? A gente está aqui apenas falando sobre o Espírito Santo, sobre Deus e crença, né? Mas cada um tem a sua crença, né? A gente não vai recriminar ninguém, né? Porque cada um tem as suas convicções, tem as suas crenças, mas a gente está apenas falando aqui sobre o que é certo e o errado, né? Eu tô, como diz a gente, não tô dando o exemplo do conteúdo que eu assisti nos 4 congressos, que falava de muita coisa, como já passei muita coisa aqui. E hoje eu sou, como se diz, certa que tudo aquilo que eles falaram é o correto. Se você tem alguém na sua família que pensa em suicídio, pensa em ir embora sem destino, ore. Confie no Senhor, que isso não vai acontecer. É orar, é rezar o credo, é acreditar que você está entregando aquela pessoa nas mãos de Deus. E Deus vai conduzir. Pode ter certeza disso. Bom, gente, eu acredito, né? A Neta, ela teve os seus conhecimentos, né? Ela participa aí de uns grupos de oração, participa
Hoje eu não estou participando do grupo de oração, minha vida é muito corrida. Mas eu te digo o seguinte, você que está passando pelo momento difícil, vá para o grupo de oração Maranatá, ou São José lá nos Freitas, ou lá onde, na sua cidade. Porque no grupo de oração você consegue se libertar, você consegue ser curada. Meu coração era delatado 50%. E no momento de uma pregação com Wesley aqui no grupo de oração Maranatá, ele proclamou que tinha uma mulher que estava com o coração delatado. Eu tinha feito o exame recentemente e ninguém sabia, não tinha falado isso com ele. E ele disse, seu coração vai ser reconstruído agora, porque Jesus está curando. E eu falei, eu proclamo que sou eu. E eu fui para Natal, eu fiz o exame e a delatação que tinha sido delatada 50% do meu coração, ele foi reconstituído. O médico disse, olha, eu nunca vi isso na medicina. Eu disse, doutor, foi um milagre. Isso aí eu tenho certeza, eu tomei posse naquela hora. Né? Eu tomei posse. Eu teve outro período na minha vida que eu tinha 8 cistos no meu ovário. Não, no meu útero, era 8 mioma no meu útero. E eu já tinha sido, acho que logo no início, quando eu entrei a frequentar o grupo, eu não era da renovação. E naqueles momentos eu orava e pedia que eu não lembro mais a idade. Eu sei que eu tive uma hemorragia. Eu acho que eu tinha uns 30 e poucos anos. Eu tive uma hemorragia tão grande que eu entrei no hospital daqui de Curutu, o sangue descendo na perna e melando o corredor. Tão grande era a hemorragia. Aí eu, meu Deus. Aí eu fui para Natal, fiz um exame, a mulher passou um medicamento, mas tinha tudo para mim fazer esterectomia muito cedo. E eu comecei a orar para esses miomas, né, eles diminuírem e eu não precisar fazer esterectomia. E como a médica tinha passado o medicamento, né, ela tinha passado o medicamento como se fosse para... não era acabar o mioma, era para parar o sangramento, porque era muito grande, né? E ver se tinha como amenizar mais um pouco para me preparar para essa cirurgia. E eu só sei que no decorrer do tempo, minha menstruação regularizou. Eu voltei, como estava regular, eu voltei depois, não sei quanto tempo foi. E eu fiz os exames. E os miomas, eram 8 miomas, eles tinham sumido. Né? E ela perguntou que se eu tinha feito alguma cirurgia. Eu disse, não, foi Deus que me curou. Então, sempre eu peço a Deus, todos os dias, que curem as enfermidades que tem dentro de mim, que a gente não sabe. Pode aparecer a qualquer hora, né? Mas sempre estou pedindo ao Jesus que me cure. Se tiver alguma enfermidade. Às vezes eu coloco a água de frente à televisão, na madrugada do rosário, para benzer. E eu tomo aquela água. E eu digo, Jesus, me cure se tiver alguma enfermidade. Né? Inclusive, eu fiz uma série de exames esse ano. Já tive ritmia elevada, tomava uma ruma de remédio, já me libertei, não preciso tomar esses remédios. E eu fiz agora, recentemente, 3 exames, né, para saber se tem alguma infecção urinária, alguma coisa, porque eu gosto sempre de fazer, porque a gente nunca sabe, né? Eu sei que dos 3, 2 eu já recebi, né? E não deu nada, só tem um que eu vou procurar saber. Mas acredito que de tanto exame que eu fiz durante 2012, todos deu normais, sem nenhuma anormalidade.
Isso é Deus. É a fé. É procurar ser, como se diz, ser uma pessoa simples, digna de Deus, honesta, né? E a gente ter a recompensa de Deus. Até a palavra que muitas vezes você dá a quem precisa, um abraço, uma palavra, um acolhimento, Deus está te recompensando por isso. É a coisa mais gratificante que tem. Eu acho que um apoio, um abraço, às vezes você se sente assim, meio perdido, né? Que nem eu falei aqui. Às vezes a gente se sente só, cheio de conflito, cheio de coisa na cabeça. E de repente você não tem com quem conversar. E de repente você tá num lugar aéreo assim. E de repente você encontra alguém e te dá aquela palavra, aquele abraço que você tanto queria naquele momento, né? Às vezes você se sente tão só, você tá assim, conflito consigo mesmo, e de repente você pensa até em se matar. E aí de repente chega alguém e te dá um ânimo, né? Uma palavra amiga, um conforto, fala sobre Deus, que ela tenha fé, que acredite que Deus está ali sempre do nosso lado, né? E de repente aquela pessoa, ela se volta, né? E ela se enche de alegria, ela muda totalmente aquilo, seus pensamentos, e vai acreditando que Deus, através daquela pessoa, conseguiu levar uma palavra amiga, uma palavra de Deus, né? Isso é muito importante. Comece a observar. Muitas vezes, se uma pessoa disser algo a você que dá vontade de tentação alguma coisa, procure alguém que ajude essa pessoa. Porque tenho certeza que na hora que uma pessoa está depressiva, está mal, está para baixo, que tem as tentações, se tiver alguém que leve a palavra de Deus, que ore com ela, conduza ela a caminhada da igreja, você está salvando uma vida. Você está salvando uma vida. Essa semana uma mulher me agradeceu, está fazendo esse mês 1 ano, que ela estava, por coincidência, eu me encontrei na época com o ex-marido dela e perguntei por ela. Ele disse, a gente está separado. Só isso. E aquela separação, uma pessoa que eu não tinha contato. E, às vezes eu via ele assim na rua, no banco, alguma coisa, brincava, conversava. E aquela mulher não saía do meu pensamento. Até que eu digo, meu Deus, o que é que eu faço? Então, como eu já tinha um reconhecimento de quando Deus me conduzisse a alguma coisa, eu ia ao encontro daquela pessoa para levar a palavra de Deus, eu digo, Senhor, o Senhor vai me dizer o que é que eu vou fazer para poder ajudar essa pessoa. E passou um dia, passou 2, eu acordava toda madrugada pensando nessa mulher e orava por ela. Não sabia bem como é que estava a situação, porque eu não tinha contato, já tinha visto ele, e depois uma pessoa, eu comentando com uma pessoa amiga minha, né? Ela tinha contato com ela e contou que ela não estava bem, estava depressiva. E eu fui até essa pessoa, conversei com ela, conduzi ela a ir à igreja, conduzi ela a orar, né, a conversar com o padre. E ela hoje está fortalecida. Ela disse que agradece muito pelo pouco de palavras que eu dei. Como foi importante para ela essa ajuda. Que muitas vezes você vai atrás de ajuda, de alguém que te apoie. Às vezes até alguém da igreja promete de ir, às vezes esquece, muito ocupado na correria e não dá esse apoio, né? Inclusive ela me disse ontem que
eu nunca deixasse de levar esse apoio, já que Deus tinha me dado esse dom, né? Esse apoio a quem precisa, que hoje era grata por tudo que eu levei para ela, porque ela não era uma mulher que não era mulher de oração, né? E estava passando 2022, ela disse que foi um ano muito difícil para ela, e graças a Deus ela hoje está no controle da situação, ela está bem, né? E como tem gente que está no fundo do poço e não tem quem dê ajuda, não sabe aonde recorrer. Então eu te digo, você que está passando por um momento difícil, o momento é procurar Deus e, quando ser curada, continuar na caminhada em oração, né? Tem o Instituto RES, que todo dia tem 5 horas da manhã, rosário, tem um período que às vezes é de 4 horas. Tem Frei Gils, que toda sexta-feira, né, tem o rosário às 4 horas, muita pregação, muito momento de oração, muitas bênçãos para a sua vida, né? E você diz, eu me acordar de 4 horas. Você pode pedir ao Espírito Santo, que quer acordar de 4 horas da manhã, ou de 3 horas da manhã para você orar, né? Que é a hora da misericórdia, a hora de você se fortalecer e seus pedidos ser atendidos. Que o Espírito Santo vai te acordar naquela hora. Mas não tenha preguiça. Levante, pegue seu telefone, bota no YouTube, vá assistir. Ou a televisão. Né? Lá em casa, quando a televisão não pega, eu fico no celular. Se o celular descarregar, eu pego dele. É brincadeira, né? Às vezes eu procuro meu celular, tá com ela. Mas enfim, gente, deixa eu te falar. Muitas vezes a gente procuramos ajuda, às vezes, a pessoas que não estão dispostas a te ajudar. Muitas vezes você está ali triste, você procura, às vezes, um vizinho para conversar e, de repente, aquele vizinho, ele não está disposto ou ela não está disposta a te ajudar. Eu não estou nem aí com você, eu não quero nem saber dos seus problemas, eu já tenho problema demais. Então, eu acho que se a gente acreditar em Deus e, de repente, levar a você, a uma pessoa que tenha um dom, que tenha uma palavra amiga para te dar, eu acho que você vai se fortalecer. Mas também, assim, muitas vezes, o que você está passando, você não pode procurar qualquer um para você se desabafar ou pedir apoio. Você tem de primeiro ver como é o comportamento dessa mulher. Se é uma pessoa de oração, uma pessoa de igreja. Porque se for uma fofoqueira, uma mulher que não ore, que viva falando da vida dos outros, o que é que ela vai te ajudar? Não vai, não vai. Então você tem de saber a quem você procurar. Eu te digo o seguinte, em primeiro lugar é o padre. Apesar do padre ser muito ocupado, muitas vezes você tenta e não consegue. Mas procura alguém que você veja que seja da igreja, de alguma... Aqui a gente ainda tem essa dificuldade, né? Tem algumas cidades aí que tem uma equipe de apoio, de ajudar as pessoas que precisam. Eu não sei aqui, eu ainda não tenho conhecimento, se aqui tem equipes para isso. Não sei dizer. Então, porque às vezes você vai desabafar com alguém e aí você acha que aquela pessoa é confiável, né? E de repente, quando você pensa que não, aquele assunto que você falou para aquela pessoa já está na rua, né? Então, isso é chato, né? Porque às vezes você confiou em alguém, né? Para falar da sua intimidade, de um problema seu, e aí você confiou naquela pessoa. E aí, de repente, aquela pessoa não foi digna de você ter confiado nela, porque vai ter um constrangimento, dependendo do assunto que você falou, vai ter um constrangimento que aquela pessoa
ela vai começar a fala para um, aí o outro fala para outro, e de repente, quando você pensa que não, o seu nome está na boca de todo mundo, né? Todo mundo sabendo da sua situação. Isso é, como se diz, a gente tem de não expor o nome de ninguém, não, assim, diante de uma situação, né? A gente não deve dizer o nome de ninguém e procurar, como se diz, ajudar da melhor forma possível para ver essa pessoa fortalecida na fé, ter um direcionamento de vida, né? Então, digo a vocês que estão passando por momentos difíceis, ore para o anjo da guarda, peça a cura e libertação das raízes das maldições, procure a igreja, fazer a confissão para quem é católico, ser honesto, não mentir, ter humildade, ter carinho com o próximo, né? E ter a dignidade por inteiro, não mentir, até a própria mentira, você já é uma brecha muito grande do demônio afugentar, entrar na sua vida. Que você vai ver o quanto é importante a pessoa estando no caminho de Deus, a paz, o sossego, tranquilidade. Quantas pessoas têm, muitas vezes, desesperada, conta, sem saber o que fazer. Te digo a vocês, se vocês pedir sabedoria a Deus, para Ele lhe dar como você sair daquela situação, se você for uma pessoa compulsiva, que peça ao Espírito Santo que te controle, que você consiga superar, consiga pagar a quem você deve, porque também aquelas contas que a gente não paga, não esteja pensando que é lucratividade, não. É maldição para a sua vida ou para a sua família, vai trazendo consequências. Você nunca consegue estar bem. A gente tem de viver corretamente. Se receber um troco errado, devolva, né? Que isso é gratificante. A gente vai encerrar por aqui, agradecendo a todos e está certa da próxima semana eu trazer uma jovem para falar sobre o que ela passou com depressão e superou. Como ela não mora na cidade, se ela chegar a tempo, vai dar certo. Mas antes disso, se não vier, eu vou ver com outras pessoas que tá para vir fazer uma apresentação no programa e trazer algum conteúdo para vocês. Então, agradecemos a todos pela paciência, né? E de repente, se você precisar de uma palavra amiga, fala com a neta, né? E ela Eu sou muito ocupada, mas sempre as pessoas que me procuram eu acolho. Que ela sabe conduzir assim uma palavra que vai de encontro com aquilo que você está passando, né? Vai de encontro assim com o seu coração. De repente você vai se libertar se você ouvir atentamente o que ela tem para te falar. Quero agradecer a cada um de vocês. Quero agradecer também aqui, né, por a galera que indicou a gente por esse prêmio, né, As Consequências da Vida. Isso é muito importante porque eu insisti muito para que ela apresentasse um programa que eu sabia que ela tinha conteúdo para isso e, para nossa surpresa, ganhamos. A TV ganhou em primeiro lugar aí, o melhor do ano aí, com As Consequências da Vida. Foi considerado um podcast. Isso é muito gratificante para nós. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Jucurutu, o Brasil e o mundo agora tem um novo conceito em informação e entretenimento.
TV Seridó RN, credibilidade e confiança, tudo em um mesmo lugar. Venha conosco fazer parte de um time de sucesso. TV Seridó RN, magia e alegria. TV Seridó RN, todo mundo conectado. Uma nova opção, com muito humor e descontração, pra você ficar mais informado. Vem com a gente, TV Seridó RN, conectada com você. TV Seridó RN, vem pra cá. TV Seridó RN, vamos sorrir, vamos viver. De Jucurutu para o Brasil e o mundo. TV Seridó RN.